O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, o verso 5. Gotinhas da verdade. Mais algumas gotas de aprendizado, de lições na palavra profética. Isto é, estamos aprendendo sobre o tempo do fim. Os vídeos anteriores, nós estávamos falando sobre o mistério. Aquele grande mistério que o apóstolo viu escrito na testa da meretriz. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Visto que, logo em seguida, o apóstolo disse que viu que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E então, esse tema é amplo. Ele tem abrangência, dois povos, dois grupos de fiéis, uma nação que é o povo de Israel, os santos, e a igreja, as testemunhas de Jesus. E nós voltaremos ainda a tratar do tema em detalhes, quando falaremos sobre o Holocausto, as cruzadas, as sangrentas perseguições e oposição que a nação de Israel, que os judeus sofreram. E o pior, sofreram por causa, isto é, quem provocou esse sofrimento foi os chamados cristãos. Aquela que na história e ainda hoje é conhecida como igreja, associada com os governos, com a política, provocou essa perseguição que redundou no Holocausto, aquele fato horrível da história. E também a perseguição da igreja, que ela aconteceu no período do Império Romano, o paganismo, e mais tarde também por esta igreja, que acabou acontecendo a chamada Inquisição, conhecidíssima na história. Visto a amplidão do tema, nós voltaremos a falar nele mais tarde. Mas vamos continuar. Vamos continuar vendo a exposição que o anjo fez ao apóstolo. O capricho, o zelo, aliás, dos mensageiros de Deus, cumprindo o seu mandato, cumprindo as suas ordens, é admirável. A princípio, a gente vê no verso 1 do capítulo 17 de Apocalipse que o anjo veio e disse para o apóstolo: vem, mostrar-te-ei a meretriz que se assenta sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e se embebedaram com o vinho da devassidão da sua prostituição, os habitantes da terra. Então,
o anjo foi mostrando em detalhes. Depois que tudo foi mostrado, aí então João apresenta um estado de admiração. Aliás, não só de admiração, de medo. Ele estava sob um estado de admiração e susto. Ele estava assustado com o que ele estava vendo. E então o anjo aprofunda a missão que Deus tinha lhe dado. O anjo disse para o apóstolo: por que estás admirado? Dir-lhe-ei o mistério. Olha, que lindo. Veja o zelo angelical. Dir-lhe-ei o mistério da besta com 7 chifres, aliás, com 7 cabeças e 10 chifres, e da mulher assentada sobre ela. Nós temos que ter aquela perspicácia, aquele zelo no estudo, analisando cada ponto, como que o anjo foi dando explicações de tudo aquilo que o apóstolo tinha visto. Ele tinha visto uma besta vermelha, cheia de nomes de blasfêmia, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a meretriz estava montada na besta. Algo misterioso, algo complexo, mas o anjo está dizendo: não se assuste, não se admire, eu vou te explicar tudo. Eu vou dizer quem é a mulher, aliás, eu vou dizer quem é a besta e quem é essa mulher, quem é essa meretriz. Aí ele começa dizendo: a besta que viste era, olha o mistério, era e não é, mas aparecerá. Ela vem do abismo e ela caminha para a destruição. Que esboço perfeito! Que raio-x perfeito! O anjo está dando para o apóstolo. A besta que viste era, isto é, já passou, e não é no presente, mas aparecerá. E quando aparecer, aliás, ela vem do abismo, e quando aparecer, vai durar pouco tempo e caminha para a destruição. Olha, você pode conferir isto no verso 8 de Apocalipse 17. Quem será essa besta que era e não é e aparecerá? Bem, você já aprendeu que besta aqui não quer dizer um animal
propriamente dito. Besta é uma figura. Nos originais nem aparece besta, mas aparece uma fera. Aqui é a figura de um homem, de um governante, de tão mau, de tão perverso, de tão abominável que ele será. Ele é figurado, é ilustrado na profecia como uma besta. Você sabe que é desse episódio que surgiu aquela lenda, aquela linguagem. Cuidado com a mula de 7 cabeças. Esquece a mula de 7 cabeças. Aqui está falando de um governante. É claro que já passaram muitos governantes, principalmente ditadores, e até hoje tem alguns governantes que eles agem, as atitudes deles são piores de que as atitudes da mula de 7 cabeças. Por isso, o anjo está dizendo para João: não se assuste, não se admire. Esta besta com 7 cabeças e 10 chifres era, isto é, já governou um tempo, e não está no governo, mas aparecerá. Agora, a boa notícia para nós, para a igreja, para os remidos: caminha para a destruição, isto é, esta besta, e governará. Terá uma ação muito curta, aquela que nós já aprendemos, já gravamos, aquele tempo que Jesus chamou de grande tribulação, aquele tempo que Daniel chamou de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar vendo as explicações desse anjo em primeira mão para o apóstolo e hoje para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém.